E no programa Nordeste das Histórias da semana passada, vocês conheceram a história do Solar Ferreiro Torto em Macaíba e também conheceram aquele que pode ser realmente. Mas no programa Nordeste das Histórias de hoje, vocês vão conhecer a Rota do Cangaço. Nossa equipe percorreu 7 estados do Nordeste e passo a passo por onde passou o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Começa agora o Nordeste das Histórias com o tema O Último Dia do Lampião. O cenário era exatamente este, ao amanhecer do dia 27 de julho do ano de 1938. Nós estamos na cidade de Piranhas, que fica no semiárido do estado do Alagoas, a única tombada pelo patrimônio cultural brasileiro. Naquela manhã, uma conversa entre o vaqueiro Joca Bernardes e o sargento Aniceto selaria para sempre a história desta cidade, pois ali se dava o início do fim do cangaço. E é sobre ele que nós iremos falar nessa série de programas do Nordeste das Histórias. Vocês irão se surpreender com esta rota que a nossa equipe está fazendo a partir de agora. E vocês vão entender como foi o último dia de Virgulino Ferreira, vulgo Lampião. Estamos exatamente às margens do rio São Francisco, o Velho Chico. Onde está aquela serra é o estado de Sergipe. Desse lado de cá, o estado de Alagoas. E foi exatamente daqui que o tenente João Bezerra partiu com cerca de 34 soldados da Volante, aqui do estado de Alagoas. Eles partiram naquele sentido lá, sentido Poço Redondo, Grota do Angico. Era dia de feira, uma quarta-feira. A cidade estava fervendo, o comércio estava borbulhante. E foi exatamente no meio desse comércio que o comerciante Francisco Rodrigues, conhecido como Chiquinho Rodrigues, observou uma movimentação estranha. Era exatamente uma conversa reservada entre o vaqueiro Joca Bernardes, vaqueiro este que trabalhava para o Chiquinho Rodrigues, comerciante bastante conhecido aqui da cidade de Piranhas. Estava ele e o sargento Aniceto. Mas que conversa seria essa? O que o Joca Bernardes estava dizendo para o sargento Aniceto? O Joca Bernardes tinha observado que o cidadão Pedro de Cândido, assim conhecido, estava fazendo compras meio que excessivas, já que ele tinha uma família pequena, uma coisa que não era tão comum na época. Ele estava comprando demais e aquilo o chamou a atenção, já que todos aqui na região imaginavam, pelo menos era isso que se falava, que o Pedro de Cândido era coiteiro do bando do Lampião. Isso chamou a atenção e foi exatamente este assunto que ele veio tratar aqui com o sargento Aniceto. O famoso coiteiro, por nome de Pedro de Cândido, recebia esse nome porque era filho da dona Guilhermina e de seu Cândido. E tinha um outro irmão por nome de Durval Rodrigues Rosa. O Pedro sempre teve o seu nome envolvido a mistérios que levavam ao rei do cangaço. O Pedro não escondia a sua simpatia pelo cangaço de ninguém. Logo,
A sua família era a proprietária de várias terras do outro lado do Sergipe, exatamente lá na cidade de Poço Redondo, onde fica a Grota do Angico. Por isso, ele tinha tanta intimidade com os cangaceiros do bando de Lampião, porque ele conhecia exatamente a terra que era de propriedade da sua família. E naquela manhã, diante das informações que o Joca Bernardes havia passado, o sargento Aniceto resolveu continuar aqui na cidade de Piranhas, já que a informação dava conta de que o bando do Lampião estaria aqui nas proximidades. O Chiquinho Rodrigues era filho de seu Zé Rodrigues, que tinha um cortiço aqui às margens do Rio São Francisco. E era exatamente aqui, nesse comércio de número 40, que o Chiquinho Rodrigues trabalhava. E quando era dia de feira, ou se fosse a mando do Lampião, o Pedro de Cândido vinha e, de posse de uma lista de mantimentos, ele entrava aqui nessas portas e fazia as compras. E foi em uma dessas que o Joca Bernardes, que eu falei um pouco mais atrás, desconfiou. Naquela época, a margem do Rio São Francisco era bem maior, bem mais larga. E exatamente aqui, nesse local onde eu estou, onde funcionava o comércio fervente aqui da cidade de Piranhas, as canoas encostavam aqui, ó. E daqui mesmo, eles retiravam os mantimentos e colocavam aqui, ó, dentro das canoas. Por aí você tira o quanto a ação do homem mexeu com a natureza. Hoje, as margens do São Francisco estão a cerca de 200 a 300 metros de onde estou. Um fato bastante curioso e histórico aqui da cidade de Piranhas é a existência de um giradouro que ficava exatamente aqui neste local. Aqui, a Maria Fumaça vinha de Mochotó, no Pernambuco, que trazia mantimentos, mas também tinha o seu vagão para conduzir pessoas até o estado do Alagoas. Então, a Maria Fumaça parava nesse local e no braço, na força, as pessoas empurravam, giravam a máquina até que ela tomasse o destino de volta para o Pernambuco. E esta estação ferroviária trouxe um importante desenvolvimento econômico aqui para a cidade de Piranhas. Ela funcionou do ano de 1881 até o ano de 1964. Toda a cidade de Piranhas é tombada pelo patrimônio histórico. Por isso, os prédios estão bem conservados, as edificações. E por isso, muitas pessoas visitam essa cidade, exatamente pelo aconchego, porque é uma cidade diferente, organizada e preservada. Esse prédio aqui é exatamente a antiga estação ferroviária e leva o nome dele, Valdemar Damasceno dos Santos, aquele telegrafista que foi o responsável pela mensagem que saiu daqui até Pedra de Delmiro Gouveia. Aqui nós temos a Torre do Relógio. Naquele tempo, esses relógios aqui eram responsáveis por ditarem os horários da cidade. Não só o fuso horário, mas a chegada, a saída do trem, a saída das embarcações, a abertura e o fechamento do comércio. O telegrafista que telegrafou, que passou a mensagem para o tenente João Bezerra a pedido do sargento Aniceto, foi o Valdemar Damasceno, que morava exatamente aqui nesta casa, onde estou agora. Hoje aqui funciona uma pousada bastante requisitada por nome de Maria Bonita.
O sargento Aniceto e os demais componentes da Volante se alojavam aqui, onde é o Conservatório de Música hoje. Aqui funcionava o quartel-general da Volante, na cidade de Piranhas. E uma outra curiosidade, a cangaceira Nassinha estava detida, presa, exatamente aqui. Ela estava em uma dessas celas, na parte de baixo do quartel-general da polícia. Aqui funcionava o telégrafo, onde ficava, como eu falei anteriormente, o Valdemar Damasceno. Mal sabia ele que naquele momento estaria para ser traçado o fim do Virgulino Lampião e, consecutivamente, o cangaço. Chegou aqui o sargento Aniceto e pediu para que o Valdemar passasse uma mensagem para o tenente João Bezerra, que estava em hoje Delmiro Gouveia. E no corpo da mensagem dizia: Tenente João Bezerra, boi no pasto, venha urgente. Assina Sargento Aniceto. A história do cangaço ainda é muito viva dentro da cidade de Piranhas. E a nossa equipe conversou com a neta e com a filha do Valdemar Damasceno, o homem responsável pelo telegrama que denunciou a presença de Lampião na cidade. Essa aqui é a Luciana Cristina Damasceno Rodrigues, neta do senhor Valdemar Damasceno. Ô Luciana, me diz uma coisa, por que você ouvia tanto falar das histórias do seu avô? Morei com meu avô uns 10 anos, depois a gente veio morar nessa primeira casa aqui, mas eu lembro muito dele, que ele era um avô bom, não negava nada pra gente. A gente, carinhosamente, a gente chamava ele de pai, conhecia ele como pai, não como um avô. É avô, mas a gente assim chamava ele como pai. Nasceu e se criou chamando ele de pai. E ele sempre na Telasa, com o telefone lá, quando não tinha pessoas para chamar, as pessoas, quando ligavam, ele mandava a gente chamar. Aí, em frente até a Telasa, tinha esse senhor que se chamava Joca e Tilô, que tinha lá várias coisas para a gente comprar. Pois é, o seu avô, ele fez parte, faz da história do cangaço, né? Porque tudo partiu dos dedos, das mãos do seu avô, telegrafando uma mensagem para o tenente João Bezerra, que estava lá em Delmiro Gouveia hoje, que antes era Pedra de Delmiro Gouveia. É verdade. Como é que você se sente hoje, fazendo parte da história, contando a história do seu avô? Feliz ser neta dele e conhecer muitas pessoas daquele tempo, como o seu Chiquinho Rodrigues, Aniceto e seu Dalvo Lima, que também participou dessas histórias desse tempo passado. Aqui, a neta e a filha do Valdemar Damasceno, ele que foi o telegrafista que deu início à história do fim do cangaço. A história do cangaço é simplesmente fascinante. Mas calma, não sai daí, porque ainda tem muito mais. Vou para um rápido intervalo e volto já. A nossa equipe resolveu fazer o mesmo trajeto que as tropas da Volante do tenente João Bezerra fez até Entremontes, o lugar onde morava o Pedro de Cândido, o único que sabia naquele momento onde estava escondido o Lampião e o seu bando. E ainda na noite do dia 27 de julho do ano de 1938, o Pedro Bengo e o Joca de Tilô foram acionados pela Volante do tenente João Bezerra, que já estava na cidade de Piranhas. Cada um tinha uma canoa e cada canoa comportou 17 soldados da Volante. Eles então subiram nessa direção
o Rio São Francisco. Exatamente aqui nesse local onde nós estamos passando, nasceu e morou a cangaceira Dulce. Aqui fica a famosa Fazenda Girimum. Aqui nessas prainhas, os cangaceiros que vinham pelo lado de Sergipe faziam o seu lazer. Eles desciam aqui essa serra e ficavam exatamente acampados aqui, e onde tinham total visão da cidade de Piranhas, e caso a volante estivesse no rio, eles conseguiam observar a longa distância. E depois de cerca de 12 quilômetros percorridos rio abaixo, eles enfim chegam até Angico, que é município da cidade de Poço Redondo, aqui do lado do Sergipe. Eles ancoram as canoas e vão direto até a casa de Pedro de Cândido. E assim que eles desembarcaram aqui nas margens do Rio São Francisco, ainda do lado de Alagoas, já que a fazenda Remanso, onde morava o Pedro de Cândido e sua família, fica lá onde estão aquelas casinhas. Você consegue até observar uma partezinha branca. Era exatamente ali que morava o Pedro. E assim que a gente chegou aqui no Angico, nós encontramos com a dona Gilda, tem 80 anos, e ela é a dona de tudo aqui, até porque ela foi casada com Pedro de Oséias, sobrinho de Pedro de Cândido e Durval, né, de Cândido Rodrigues. E aí o seu esposo era filho de Oséias, irmão do Pedro de Cândido e também do Durval. Agora me conte aí uma história do cangaço. Ele sabe mais do que eu. É porque ficou pra história, né? E aí a senhora é a herdeira de tudo isso aqui, do Angico, da grota do Angico, né? A senhora herdou tudo, ficou tudo pra senhora. Eu sou a dona daqui, né? Aí você chega, nós temos que atender vocês direitinho e saber da história, a tudo que foi passado. Porque se você chegar no seu lugar, vocês têm que contar. E a senhora é a história viva, né? Sim. A senhora é a história viva de tudo isso. Sei, graças a Deus. A senhora ouviu muitas histórias aqui, né? Tem nada, tem pouca. Tem bem pouquinho. Que eu acho que 500 livros ainda não dá para contar uma parte de tudo isso, né? Eu estava observando aqui uma coisa bem legal, e eu vou pedir para nossa equipe filmar, são essas cadeiras que pertenceram, né, ao Durval de Cândido, também o Pedro, era né? deles, mas a gente tem que zelar as coisas. Quando chega aqui, as meninas vêm, varre, limpa direitinho, porque você chega, tem que ter uma história a contar. É verdade. É por isso. E a senhora tem 80 anos, parece que tem 30. Hein? A senhora tem 80 anos, mas parece que tem 30. Ai, 30 anos, eu já tenho 200 anos. Morava nessa casinha. O Lampião mandou ele fazer, deu dinheiro para ele ir fazer compra. A polícia já estava investigando que eles estavam aqui. Um pobre fazer uma feira grande. Quando chegou lá, fez uma feira, foi na canoa pequena, fez uma feira grande e botou no bote. Quando chegou aqui, a polícia chegou. Disse, você não tem como fazer uma feira dessa. Se você não me disser para quem, eu lhe mato agora. Aí ele disse, aqui é para Lampião, que mandou eu fazer as compras. Aí a polícia, vão me mostrar. Aí ele foi, quando chegou lá, disse, é ali. Quando chegou lá, veio-se embora e a polícia matou Lampião e Maria Bonita lá. Na grota do Angico. Lá onde vocês vão olhar, tá lá. Aí quando chegou lá, disse, não, enterra aí. Todo ano a gente faz a missa de Lampião e Maria Bonita. E
A gente tem que se lembrar do bichinho, né? Pois é, Matar sem precisão. A história viva, conversando com vocês do Nordeste das histórias. Ai. Marlene, você chegou a morar aqui nessa casa, porque você é filha do Pedro de Oséias. Sim, cheguei a morar nos meus 6 anos de idade, eu e mais outros irmãos, que eram os mais velhos. Então a gente morou aqui, e nessa época que a gente morou aqui, que a gente vivia da agricultura e da pesca. E assim, uma vez no ano chegava pessoas para visitar a trilha do Cangaço, e que era muito raro também, mas a gente teve a presença e teve a visita de pessoas que vinham chegar aqui para conhecer a história do cangaço. E até porque a gente não sabia, não tinha ideia da dimensão que a história do cangaço ia chegar. Hoje vocês são responsáveis por preservar e manter a história dos seus familiares e do cangaço viva, né? Viva. O seu pai, por exemplo, foi um dos responsáveis por abrir a trilha, né, que leva até a Grota do Angico. Então, vocês que visitarem a Grota do Angico, vocês vão saber quem são os familiares, quem foram as pessoas que estiveram aqui e que fizeram parte da história. Tem um restaurante bonito, né? À beira do rio, uma comida maravilhosa, e é indicação minha. Quando vocês estiverem por aqui, procure essa família, porque vocês vão ser muito bem recebidos. Aqui se inicia a verdadeira trilha do cangaço. Quem vai nos acompanhar até a Grota do Angico é ele, Josivaldo, mais conhecido como Josivaldo Pescador. Pescador. Né? Você já deve ter feito essa trilha aí umas milhares de vezes. Fiz milhares de vezes essa trilha. Daqui lá dá quanto tempo? Vai dar 1 hora para ir, 1 hora para voltar. 1 hora para ir E outra para voltar. Pois é, Caatinga brava, né? Caatinga brava. Aqui nós temos Se tiver uma vegetação nativa, ainda daquele tempo. Daquele tempo. Aqui não foi cortado madeira, tá do jeito que era. Então tá aí. Não mudou nada. Vamos seguir? Vamos seguir? Vamos lá. Fazer essa trilha. E era madrugada. E eles estavam passando por aqui, né? Isso. A volante. Imagino eu, naquele tempo, que não tinha a trilha aberta ainda. Não tinha. E foi exatamente por aqui que eles passaram, né? Foi por aqui. Com a volante. Isso, Pedro de Cândido, né? Na mira dos rifles, tendo que levar a volante até a Grota do Angico. Agora, Josivaldo, hoje que a trilha já está aberta, a gente tem essa certa dificuldade, e olha que hoje o dia está a nosso favor, não está tão quente. Imagina naquela época, hein? Naquela época, né? Não tinha trilha. No escuro, porque se acendessem as lanternas... Não tinha lanterna na época. Não tinha lanterna? Não. Tinha que ser facheiro. A planta da caatinga. Quebrava a ponta dela, botava no fogo e ela continuava, ficava acesa. Era como você fazia. Não era desse jeito hoje, tem a lanterna. Naquela época não tinha lanterna, Tudo não existia mais difícil, lanterna. Tudo mais difícil. Mas se tratando de fauna e de flora, e para falar um pouco mais sobre o facheiro, nós vamos chamar o nosso biólogo oficial do programa, professor Cleiton Sancler. E aí, Alanzinho, este aí é o facheiro. O facheiro é do grupo das cactáceas, que compreende a coroa de frade, o xique-xique, o mandacaru, e é uma planta de grande amplitude, presente em quase todo o território nacional. Uma planta adaptada a ambientes secos, chamadas de xerófitas. E ela tem a capacidade de acumular água, pois dentro dela há um tecido chamado de parênquima aquífero, onde ela tem uma reserva hídrica. Os espinhos são folhas modificadas, tá? Exatamente para ela perder pouca água na transpiração. Ela é utilizada para a alimentação do gado, em época de estiagem, mas também na alimentação dos seres humanos. E pode viver tanto no solo, como também sobre outras árvores, mas sem parasitá-las. É uma planta que é o símbolo do Nordeste, Alanzinho. Josivaldo, agora tudo escuro. Tudo escuro. Lanterna não tinha naquele tempo. Não existia lanterna. O pessoal usava o facheiro. O facheiro é aquela árvore Isso.
Acendia ele seco na ponta e ia... Isso. Eles pegavam, procuravam onde eles estavam secos, né? E davam uma quebradazinha na cabeça deles. E aí eles faziam o quê? Colocava no fogo, ele ficava aceso, se for preciso, a noite toda. Ele não apagava. Então esse era o único meio deles andar à noite na caatinga. O facheiro no qual o Josevaldo se referiu é essa árvore aqui, ó. Uma árvore bem alta, que resiste muito bem na seca. Parece até com um xique-xique, mas tem um espinho menor. E essa árvore, quando o galho seca, é usado, ou seja, era usado naquele tempo para faxear, para clarear. Tem muita gente que usa a seguinte frase: vou caçar faxeando, clareando. Então, essa árvore aqui, ó, serviu para orientar a volante até o local onde estava o bando de Lampião. E ao se aproximar do local onde estava o bando de Lampião, os soldados da volante começaram a se alvoroçar. Alguns começaram a ficar nervosos, porque eles não sabiam o que iriam encontrar mais à frente. E no próximo episódio do Nordeste das Histórias, na Rota do Cangaço, nós vamos chegar até a Grota do Angico, local onde aconteceu o massacre, onde o Lampião, a Maria Bonita e mais 9 cangaceiros morreram. Tudo isso e muito mais no Nordeste das Histórias, na tela da sua TV Tropical Record. Oferecimento: Dronap, oficina do drone, assistência técnica e revenda autorizada de drones, DJI, Consumer, Enterprise e Agras. Telefone 999555522. Crédito Natal, a solução financeira que você merece. Valmir Som, tudo em instrumentos musicais, som e iluminação. Telefone 999811824. Na hora de aparecer, apareça com a VKN, a gráfica oficial do Alas do Povo. Tudo em comunicação visual em geral.